Oi gente, eu sou o menino Renz e no vídeo de hoje nós vamos falar de um grupo que recentemente lançou um comeback do seu 6º mini álbum e é o 8º single da carreira dessas meninas. É bastante coisa para um grupo que debutou em 2015, então se você tá curioso para saber tudo sobre o vídeo de hoje, é só continuar comigo porque hoje vai rolar MVgrafia GFriend. Vamos lá então, gente, antes de começar esse vídeo, se você gosta desse grupo, se você gostou dessa ideia de fazer mais vídeos como esse, deixa o seu like aqui nesse vídeo para ajudar a divulgar o GFriend e também para ajudar a divulgar o canal, porque é muito importante. Então agora, vamos falar sobre a MVgrafia do GFriend. GFriend que lançou o seu primeiro MV lá em 2015 com Glass Bead. E o que rolou nessa época? Logo que o grupo lançou o seu primeiro MV, uma coisa ficou muito evidente, era o que todo mundo mais falava sobre o grupo, era referente à sincronia do grupo. GFriend, desde que lançou, mostrou que era um grupo muito sincronizado, que elas conseguiam dançar muito iguais, muito parecidas umas com as outras, já na sua coreografia do debut. Agora, além disso, logo no debut o grupo chamou a atenção por outra característica, é que a música era muito parecida, a sonoridade da música era muito parecida com outro debut muito famoso na Coreia do Sul, que tinha sido o debut do Girl Generation com Into the New World. As pessoas falaram que essas músicas eram muito parecidas, que a coreografia tinha alguns pontos que também eram muito parecidos, como por exemplo o chutinho no ar que Girl Generation dava no final, que o GFriend também fez. Então algumas semelhanças entre esses dois grupos foram vistas, inclusive que no GFriend tinha uma integrante, que é a SB, que é muito parecida com a Jéssica, ex-integrante do Girl Generation, e aí começou toda a atenção em cima do GFriend. Também nessa época foi revelado que Glass Bead seria a primeira parte de uma trilogia que contaria a vida escolar das meninas, ou seja, ali todo mundo já tinha entendido que esse conceito colegial, esse conceito que a Coreia ama tanto e chama tanta atenção e que cria um certo público, iria durar por pelo menos mais 2 comebacks, e foi exatamente isso que aconteceu. Então na segunda metade de 2015 o grupo lançou o seu segundo single chamado Me Gustas Tu. E aí o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de importante para analisar nesse segundo single do grupo? Bem, uma coisa bem legal para se falar, que pouca gente percebe, é que essa é uma música que ela não tem um nome em inglês. Isso é uma coisa muito diferente no meio do K-pop, porque geralmente todos os singles, pelo menos, possuem um nome em inglês. E dessa vez o GFriend volta com um single que não tem uma versão em inglês do nome, que se chama apenas Me Gustas Tu e pronto. E aí outras coisas que vale a pena prestar atenção nesse segundo single do grupo. Bem, são várias as referências que essa música faz à primeira música, a Glass Bead, em questão sonora, em questão retrô, em questão de coreografia e também na sincronia. Nessa época, todo mundo já tinha entendido que esse era um grupo que ia chamar bastante atenção por conta da sincronia, porque tudo aquilo que a gente tinha visto em Glass Bead continuava em Me Gustas Tu. E em geral todo o conceito também, porque elas continuam na trilogia colegial, só que dessa vez nas férias de verão. Então elas trocaram aquele uniforme colegial por um uniforme meio de verão, não sei o que é isso, mas continua toda aquela história de tom pastel, toda aquela característica e todo aquele visual meio colegial. Então nessa época algumas características do grupo começam a ser formadas para os fãs. Mas então, com a chegada de 2016 e um ano depois do debut do grupo, o GFriend lança o seu terceiro single chamado Raf, e o final da trilogia, a terceira parte da trilogia colegial, que acontece no final do ano, ali perto da graduação das meninas, quando elas estão prestes a se formar e abandonar logo o colegial, abandonar todo esse conceito. E essa é uma música que segue a linha de GFriend que já estava sendo criada, então ela tem o conceito retrô, então ela tem o conceito visual colegial, ela tem a sincronia na coreografia, e o pessoal começa a perceber outra coisa também, que em todas as músicas do GFriend até então, tinha o que os sites internacionais de K-pop estavam chamando de White Metal Guitar Bridge, que seria aquele solo de guitarra que acontece na ponte antes do último refrão da música. Então acho que essa tinha se tornado a característica principal do grupo. Sempre que alguém falava de GFriend era impossível você não lembrar aquele solo de guitarra, aquele break com o solo de guitarra que o grupo vinha trazendo em todas as suas músicas. Isso é uma coisa muito inteligente, porque criou essa identidade pro grupo, além da identidade retrô e além da identidade
visual, de um conceito colegial, essa identidade também tinha sido formada. E Raf foi a música que melhor gerou resultado pro grupo. E olha que fazer isso nessa época era difícil, porque nós estamos falando do começo de 2016, onde essa onda de white egg, essa onda de conceito cute, o conceito fofo colegial, tava bombando. Isso durou ali 2016 e 2017, até quase final de 2017, aqui pertinho da gente. Mas essa onda de estilo colegial estava muito saturada e todos os grupos estavam fazendo isso. Então ter um grupo que se destacasse no meio de tantos grupos fazendo a mesma coisa era algo incrível, e Different conseguiu isso com seu melhor desempenho com o Raf. Tanto é que essa música, ela conseguiu 15 prêmios em programas musicais. Para um grupo que não é da Big Three, isso é uma coisa muito louca, porque isso é uma coisa que não acontece todo dia. E além disso, também com essa coreografia de Raf, o Different conseguiu levar o prêmio de Best Dance Performance no Mama de 2016. Olha só, isso é um feito incrível para um grupo que tinha debutado há tão pouco tempo. Mas como 2016 ainda não tinha terminado e o grupo já estava lançando um padrão de lançar uma música no começo e outra na metade do ano, e na metade de 2016 o grupo anunciou que ia lançar o seu primeiro full álbum, e com isso vieram muitas dúvidas. Depois do final da trilogia colegial, o que será que iria vir? O que o grupo iria fazer para continuar conseguindo esse bom desempenho que ele estava tendo, sem poder continuar apelando para o conceito colegial, que é a empresa que o grupo já tinha informado que ia deixar para trás depois dessa trilogia. Elas precisavam evoluir, elas precisavam criar um novo som, então o grupo lançou o single Navileira. E o que Navileira tem de diferente de todos os outros singles? Para que lado o grupo foi? Quais são as coisas importantes que vale lembrar desse single? Bom, a primeira coisa que vale lembrar é que esse álbum teve o melhor desempenho de pré-venda de todos os álbuns do grupo. Teve uma grande quantidade de venda e uma grande quantidade de divulgação, e isso foi muito importante para o grupo. Elas realmente abandonaram o conceito colegial, mas não abandonaram toda a essência do Different. Porque além do conceito colegial, antes disso a gente tinha falado de outras características que tinham sido bem marcantes para o grupo. Uma delas era o estilo retrô, outra delas era a sincronia e outra delas que já estava famoso o break de guitarra do Different. E algumas dessas coisas continuaram. Bem, elas continuaram com o conceito retrô, mas dessa vez elas deixaram um pouco os anos 90 de lado, que tinha sido a base para os outros singles, então elas retrocederam um pouco e foram para os anos 70 para a criação de Navileira, o que foi muito legal, que com isso eles conseguiram manter essa coisa de ponte com break de guitarra aí, que continua nesse single também. Ou seja, a Navileira conseguiu se tornar um bom single de transição para aquela fase que elas estavam vivendo, para uma fase um pouco mais madura, e eu acho que eles conseguiram trabalhar isso muito bem dentro do grupo, além de que, em questão de MV, a qualidade gráfica e a qualidade de edição do MV, eu acho que melhorou bastante em relação aos outros. Não que os outros fossem ruins, mas os outros três tinham uma coisa meio shiny gloss, meio forçado, assim. E dessa vez eles souberam acertar a mão para fazer uma coisa retrô e de boa qualidade, que foi Navileira. E isso tudo se refletiu em um bom desempenho, tanto é que esse single levou 14 prêmios em programas musicais, juntando com os 15 prêmios que Raf já tinha recebido lá no começo do ano. O Different neste momento tinha se tornado o grupo feminino a mais conseguir prêmios em programas musicais dentro do período de um só ano. Mas com isso veio uma grande responsabilidade para o grupo também, porque elas precisavam manter toda essa popularidade e todo esse reconhecimento que elas tinham criado até então. E aí que vem o começo de 2017, mais um comeback do grupo. E com o começo de 2017, o grupo anuncia o seu quarto mini álbum com o single Fingertips. E aí o que muda no grupo? Bom, gente, particularmente falando, esse é o meu conceito favorito, essa é a minha era, essa é a minha música favorita do grupo. Porque Fingertips foi realmente uma mudança em tudo aquilo que elas já tinham feito. Algumas características do grupo, de essência do grupo, elas tentaram manter. Uma delas era aquele bridge de guitarra que a gente já conhece, que vai continuar também para Fingertips, e o conceito retrô. Só que dessa vez elas não usaram nem o conceito anos 90 e nem o conceito anos 70. Elas ficaram bem na metade e apostaram no estilo anos 80, com bastante sintetizador e tudo isso que envolvia essa época. Mas tirando essas apostas de segurança que o grupo tinha lançado, que tinham sido coisas que serviria para o público entender que ainda continuava sendo o Different, que estava ali lançando mais um trabalho, elas resolveram inovar em muitas coisas. E eu acho que a mais característica nessa época foi na questão visual, porque elas abandonaram os uniformes colegiais, elas abandonaram os uniformes de verão e vieram com um figurino mais maduro, um figurino com roupas que não eram tão claras, com roupas
que não eram em tons pastel, com uma coisa mais agressiva e cores mais fortes. Além disso, tinha sido a primeira vez que elas realmente tinham feito uma mudança de conceito em questão de cabelo e questão de maquiagem, porque até então elas estavam percorrendo um caminho que era muito mais natural, muito mais garotas colegiais, porque isso atraía um público também. Dessa vez elas resolveram mudar isso tudo para apostar em alguma coisa mais adulta. Mas com isso também vieram consequências. Me dá muita raiva, às vezes, da Coreia do Sul, por que eles são assim? Porque com essa mudança de conceito, teve uma grande parte da fanbase que não gostou nada, que queria de volta aquele conceito colegial, queria de volta aquele conceito cute. E Fingertips, por mais que não tenha vendido mal, porque Fingertips não vendeu mal, não foi um mini álbum, o mini álbum inteiro, no caso, não vendeu, não teve uma grande baixa de vendas, mas os programas musicais não conseguiu atingir todo aquele auge que no ano passado elas tinham conseguido atingir, porque só rolaram 2 vitórias para Fingertips, e isso deixou a fanbase, a empresa e o grupo um pouco abalados. Será que elas tinham mudado demais o conceito? E aí vem a segunda parte de 2017. Bom, e com a pressão dos fãs do estilo colegial, parece que a empresa resolveu retroceder no processo e na metade de 2017 eles lançam um 5º mini álbum do grupo com o single de Love Whisper, e com isso elas retrocedem totalmente no conceito. Elas voltam para o conceito cute, elas voltam para um conceito eiga, elas voltam para os tons pastel e elas voltam inclusive para os visuais mais natural. Porque é aquela coisa, né? Tudo que é bom dura pouco. E olha, não é que eu esteja falando aqui que Love Whisper é um conceito ruim, que a música seja ruim, nada disso. Eu acho que é uma música boa, eu acho que é uma música bem legal de se ouvir, mas eu acho que o timing dela tá errado. Acho que se ela tivesse sido lançado antes, ela teria conseguido se encaixar melhor no conceito. Mas eu acho que depois de Fingertips você lançar uma coisa tão brusca voltando para o conceito, pareceu realmente muito medo da empresa de perder aqueles fãs que gostavam no começo da era de Friend, e resolveu fazer alguma coisa que às vezes não era mais aquilo que o grupo estava representando, só para poder trazer essa fanbase de volta. E eu acho que daí vem um pouco a minha frustração, de eles não saberem administrar isso direito, de fazer uma coisa muito 880, sabe? Mas aí o grupo lança mais uma surpresa, porque ainda no final desse mesmo ano elas decidem lançar o seu primeiro repackage, a primeira vez que eles lançam um repack para um álbum, que é o seu 7º single. E aí eu vou ter que ser bem sincero para vocês, que eu nem lembrava que Summer Rain existia. E mais uma vez falando, não que Summer Rain seja uma música ruim, não que tenha sido um conceito ruim, porque nesses 2 últimos singles, tanto falando de Love Whisper como de Summer Rain, elas voltaram com coreografias tão fortes como elas sempre fizeram, e chamou muita atenção em relação a isso, em terem vindo com coreografias muito difíceis e coreografias muito trabalhadas. Porém, a questão do conceito musical estava um pouco mais apagado. Tudo que existia nos outros conceitos estavam voltando para esse conceito, porém de uma forma mais amena, de uma forma que não era tão impactante quando era no começo. E talvez isso tenha deixado o grupo esfriar um pouco. Mas qual que é a diferença principal de Summer Rain? Talvez Summer Rain tenha uma diferença dos outros conceitos, que essa seja uma versão drama de tudo aquilo que tinha sido criado. Realmente essa música veio com uma carga de dramaticidade um pouco maior do que os outros conceitos criados antes. Ele trocou um pouco aquele híbrido de guitarra por talvez piano e violino, uma coisa assim. Mas com isso o grupo voltou a crescer nos programas musicais, e com a primeira música, com Love Whisper, elas conseguiram 6 vitórias em programas musicais e mais 2 vitórias depois com Summer Rain. E aí então a gente entra agora em 2018. Mas então que começa 2018 e Friend anuncia o lançamento do seu 6º mini álbum com o single Time for the Moonlight. E o que tem de diferente nisso? O grupo realmente precisava se reinventar, porque elas tentaram fazer uma mudança de conceito e o fandom não gostou muito. Elas voltaram para o que elas eram e já não estava mais a mesma coisa, porque estava tudo muito morno. E elas precisavam deixar o conceito um pouco mais maduro e voltar para aquela fase de transição que tinha sido começado lá em Navileira, e tentar fazer uma coisa um pouco mais calma dessa vez, um pouco menos brusca. Bom, e parece que agora com Time for the Moonlight elas estão tentando um outro caminho para alcançar essa maturidade. Olha só, e são algumas diferenças dos outros singles que já tinham lançado. A primeira delas é que parece que dessa vez elas abandonaram de vez os solos de guitarra, por mais que a gente tenha ainda um break com violinos e com piano que já tinha vindo da última música. Dessa vez a coisa está um pouco mais madura, está um pouco melhor formada,
mesmo estando no conceito retrô, parece que elas mudaram e evoluíram um pouco o som. Esse conceito retrô e esse conceito visual ainda continua sendo parte do Defriend, e dessa vez elas voltaram para os anos 90, mas de uma outra forma. Eu fico imaginando que elas tentaram apostar numa coisa mais folk anos 90, deixando bem de lado essa coisa colegial e apostando numa coisa retrô, mas um pouco mais adulta. Além disso, a empresa e o grupo também anunciaram que dessa vez as meninas estavam mais presentes na produção do single e na produção do conceito todo. Então tem um pouco mais de participação delas, elas que deram opinião de como elas queriam que fosse essa música e como que elas queriam que fosse esse conceito, o que deixa o grupo um pouco mais confortável para colocar a própria identidade dentro da música. Isso é uma coisa muito importante que chamou muita atenção nesse conceito. Outra coisa que me chamou muita atenção, e dessa vez falando do MV, é que é a primeira vez que durante o MV todo a gente não vê nenhum uniforme, nenhuma roupa padrão durante todo o MV. Isso foi uma coisa que eu vi como um ponto muito positivo e queria ver nos palcos também, essa coisa de não ter mais uniforme, mas parece que não foi exatamente o que aconteceu. Porque já no showcase, quando elas apresentaram essa música, elas já vieram com um figurino muito parecido com o que elas já tinham feito, com uniforme, com a mesma cor e aquela coisa toda. Então ainda fico nessa esperança que pelo menos nos programas musicais elas venham com esses figurinos diferenciados e que elas venham com essa coisa mais madura e mais adulta mesmo. Além disso, outra coisa que se deu para notar pelo MV é que elas tentaram trazer uma carga mais madura, talvez, com a história do MV. Porque a história apresentada no MV é bem dramática, fala de perda e existem já as teorias falando que uma das integrantes está morta no MV, que elas encontram a menina toda vez que a noite chega, e sempre a noite que tem lua cheia eles conseguem reencontrar ali com a integrante que morreu, mas durante o dia elas não conseguem encontrar com a integrante, então elas ficam esperando toda a noite de lua cheia para poder novamente se encontrar e ficarem as 6 juntas. E eu acho que tudo isso trouxe essa maturidade, essa transição que o grupo precisava para mostrar principalmente para o fandom que elas estão envelhecendo, que elas estão amadurecendo e precisam de uma outra coisa. E eu realmente estou apostando que dessa vez elas vão conseguir conquistar os fãs novamente, conseguir mostrar que elas estão numa imagem mais madura e estão conseguindo trabalhar e mostrar o conceito que o Defriend vem trazendo ao mesmo tempo. Isso é muito importante para que no futuro o grupo consiga lançar outros conceitos como Fingertips, mas sem ser tão atacado assim pelo fandom. Bom, pelo menos é isso que eu espero para o futuro do grupo. Então tá aí, gente, esse foi o MV-grafia do Defriend. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo assim como eu gostei de fazer. Foi muito bacana poder acompanhar toda essa evolução e como que o grupo chegou a esse conceito que foi lançado agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todos os seus amigos. Vamos dar muito amor pro Defriend, que está lançando aí mais um comeback que merece muito apoio de todos nós. E vocês podem conversar comigo sobre esse vídeo, sobre o grupo aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Vocês podem conversar comigo também pelas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na tela. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para sempre receber todas as novidades. E você já sabe que a gente se encontra no próximo vídeo, então até lá!